Olha, a gente vai começar um assunto agora de suma importância. Eu quero que você preste atenção e mais do que isso, você vai ter tempo de ligar para aquela pessoa que você ama, porque a gente vai falar agora sobre o trabalho do amor exigente com familiares de dependentes químicos. Na verdade, desde a prevenção, onde a nossa atuação como mãe, como pai, é muitíssimo importante. Você vai entender daqui a pouquinho um pouquinho mais sobre a prevenção, que inclusive posso te indicar esse livro, Prevenção com Amor Exigente, antes que as coisas ruins aconteçam. E a gente vai falar também de alguns passos e dos 12 princípios tratados nas reuniões do amor exigente. É assunto sério e é assunto de coração de mãe para coração de mãe. Eu sei que talvez você esteja sofrendo agora. Presta atenção porque tem saída, viu? Eu vou começar o nosso bate-papo, antes de apresentar o nosso convidado, lendo a oração da serenidade. E se você conseguir anotar, você anota. Se não conseguir, não se preocupe, eu vou colocar no meu blog e no site da Rede Vida. Eu seguro minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que posso. E sabedoria para distinguir umas das outras. Força, fé e alegria. Tamo junto. Vamos começar agora o nosso bate-papo, muito importante, com Carlos Alberto Torres Ribaldo, que é presidente da Federação Amor Exigente. Carlos, obrigada por você estar aqui comigo. Eu que agradeço muito. Eu sei que Amor Exigente atua como apoio e orientação aos familiares de dependentes químicos há 27 anos. 27 anos. Ele começou no Brasil, trazido por um padre jesuíta, padre Haroldo Hahn, que trouxe dos Estados Unidos a ideia lá chamada Tough Love, mais adaptada, lá feita para a família americana. Aqui no Brasil, ele chegou, no começo teve um pouco de dificuldade, porque justamente por isso, ele era feito para a família americana. Aí um grupo de voluntários começou a trabalhar, e uma voluntária que se destaca, porque é aquela que fez os livros do Amor Exigente, Mara Silvia Carvalho Menezes, ela adaptou toda a literatura e todos os princípios para a família brasileira. Então, daí o amor exigente explodiu no Brasil Hoje são todo. 616 grupos no Brasil, um na Argentina, 13 no Uruguai, além de 254 subgrupos de frutos do amor exigente, são os grupos jovens, né? O movimento tem mais de 10 mil voluntários, gente, realizam aproximadamente 100 mil atendimentos mensais por meio das reuniões, cursos e palestras. Bom, vamos tentar ajudar agora as mães. Tem mãe que está assistindo ao programa agora e não consegue ver luz no fim do túnel e que está com aquele filho que já passou por casa de recuperação e já foi preso e já saiu e está numa situação muito difícil. O que a gente pode falar agora para essa mãe que está assistindo? O amor exigente não trabalha o dependente diretamente, ele trabalha os familiares do dependente. Então, nós sempre buscamos, através de 12 princípios básicos, 12 princípios éticos, mudar a maneira de agir dos pais e, por consequência, o filho também sofrerá essa ação de mudança. O amor exigente tem os princípios, ele não é um programa só de estudo, ele é um programa de estudo, de reflexão, de ação. Então, através desses princípios, Cláudia, as pessoas entram em ação para provocar esta mudança comportamental dos filhos. O que eu diria para um pai? Vá ao amor exigente, assista pelo menos 6 reuniões, porque nós não somos mágicos, nós temos uma mudança. Às vezes acontece dos pais irem a uma reunião e acharem que o problema está resolvido. Não, não é varinha de condão que eu possa sacar na hora uma solução. Então, a solução vai surgindo deles mesmos, porque é um grupo de auto e mútua ajuda. Então, eles mesmos vão conseguindo se achar, se situar e entrar em ação com o filho. Acho que há uma preocupação maior. Como eu saber se meu filho está ou não usando droga? Esse é o problema de todos os pais. Você note a mudança comportamental do seu filho. Nós não podemos esquecer que o adolescente, por excelência, é uma pessoa que está fazendo num processo de mudança fisiológico e ele já não se situa bem, ele não se encontra bem mais no seio familiar. Então ele é contestador, mas a mudança excessivamente agressiva e a mudança de amizades tem que ser examinada pelos pais constantemente. Isto é um sinal
que alguma coisa não vai bem. E, na verdade, a participação do pai e da mãe, eu vejo de forma muito importante, é crucial. A gente pode fazer a transformação no outro a partir da nossa transformação. Isso. Então, a hora que você começa a ir numa reunião, que você faz essa autorreflexão e você conta com essa autoajuda, ajuda que vem lá de cima de Deus, você realmente começa a mudar, começa a colocar limites, começa a aplicar consequências e o seu jeito diferente de agir vai mudar e transformar o seu filho. Pode acreditar nisso, mas você precisa tomar o primeiro passo. Exatamente, Cláudia. Tanto que a gente costuma dizer, se a mãe fala muito e o pai não fala, invertam as posições. Isto já causa para o jovem uma certa preocupação. O que aconteceu? Então, é uma mudança comportamental. Você falou de Deus. Nós não somos um grupo católico. Nós somos um grupo pluralista, ou seja, nós admiramos todas as religiões de todas as pessoas que vão lá. Cada um tem a sua. Eu tenho a minha, o outro pode ser um evangélico, um espírita. Nós respeitamos a todos, mas nós sempre fazemos a espiritualidade, sem qualquer religião. Não existe mudança comportamental, principalmente do jovem, se ele não tiver uma espiritualidade profunda. É importante. E a prevenção tem muito a ver com isso. Qual é o caminho que você está mostrando para o teu filho? Qual é a opção que você está dando de vida para ele? É importante que a gente coloque como... Eu digo às vezes para os meus filhos, né, que igreja, fé, espiritualidade, entender do que Deus quer para a nossa vida é como escola. É minha obrigação dar escola para o meu filho, é minha obrigação dar espiritualidade, caminho espiritual para ele. E que isso também você comece a pensar e refletir para começar a se posicionar dessa forma. É nossa obrigação, porque qualquer ser humano precisa, né? Sem Deus a gente não vai a lugar nenhum. Exatamente. A gente não é nada. Exatamente. E pai e mãe devem ter sempre em mente o seguinte, vocês são exemplo e modelo para os filhos. Queira ou não, você é o exemplo. Na prevenção, o que nós fazemos é isso, é conscientizar os pais da sua conduta como exemplo. Então, muitos pais dizem assim, por exemplo, o pai fuma e diz para o filho, fumar faz mal. Mas na cabeça deles, mas se meu pai, meu ídolo, fuma, por que eu não vou fumar? É uma contradição. Então, mentir. Esse caso de mentir é o que a gente usa muito mais frequentemente como exemplo. Olha, não minta, mas toca o telefone e você fala assim, fala que o papai não está. Então, são exemplos bastante simples, mas que mostram assim, a prevenção tem que começar pelos pais. E nós temos também grupos para avós, nós chamamos de grupo Sempre é Tempo. Hoje em dia, cada vez mais as famílias trabalham fora, pai, mãe, e os filhos ficam por conta dos avós. Então, nós sugerimos que os avós compareçam às reuniões do Amor Exigente, onde eles vão aprender como prevenir, porque eles vão fazer a substituição dos pais neste caso. E é importante, muitas vezes os avós cuidam dos netos, Sim. mais do que os pais que estão muito mais, talvez, ocupados com o trabalho. Enfim, não deixe essa oportunidade passar. De novo eu falo, nada é por acaso. Não é à toa que você está assistindo ao programa agora. Conheça um pouco mais de perto, o site é amorexigente.org.br. E você vai ter oportunidade no próximo bloco de enviar a sua pergunta e o Carlos vai responder pra gente. Você pode tirar as suas dúvidas sobre esse assunto, tá? vidamelhor@redevida.com.br ou 0 operadora 11 2202 8432. Pode enviar a sua pergunta que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as suas questões. Obrigada, Carlos. Eu volto aqui em um minutinho, viu? Conversando sobre um problema muito sério e um problema que afeta milhares de famílias no nosso país e no mundo. Com Carlos Alberto Torres Ribaldo, presidente da Federação Amor Exigente. A gente está conversando um pouquinho sobre Amor Exigente, inclusive que hoje está presente em 616... Não, hoje nós temos mais de 600 grupos. Mais 600 grupos. Em todos os estados brasileiros, mais 13 grupos no Uruguai, 2 grupos na Argentina. E talvez dentro de pouco tempo no Paraguai também. Perfeito. E tem livros maravilhosos que vão ser um grande apoio para muitas famílias, muitos familiares também. O Amor Exigente não trata o dependente químico, mas trata a família do dependente químico, que é quem realmente precisa ser tratado para poder gerar até alguma mudança no próximo. Há tempo sempre, filho, a gente pode colocar limite e
mudar o jeito de lidar com ele sempre, enquanto a vida há esperança, né? Exatamente. E a gente tem aqui já algumas perguntas. Quero, inclusive, convidar você também para participar, enviando a sua pergunta para vidamelhor@redevida.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 2202 8432. Eu tenho uma pergunta aqui que a gente já até conversou agora há pouco, porque ela chegou no intervalo, que é uma pergunta dura, difícil, que é da Cláudia Silva. Ela pergunta sobre um filho que já tentou matar os pais por 2 vezes, os pais são muito velhinhos, 93, 92 anos, esse filho já foi internado, os pais têm medo dele. O que a gente pode falar para esses pais? Para os pais dizer assim, venham a um grupo de amor exigente. Lá, com certeza, um voluntário saberá, porque nós só trabalhamos com voluntários, né? Lá um voluntário saberá encaminhar melhor, porque ele vai se aprofundar no assunto de maneira a poder dar um caminho, uma ajuda para esses pais. É uma situação bastante crônica, eu imagino, apesar de não ter dito que o usuário nesse caso, o filho nesse caso, já tem uma idade bastante alta para estar com este comportamento, um comportamento inadequado. Mas é importante que os pais estejam nas reuniões para que eles se sintam mais fortalecidos. Sim. Também, né? A Tatiana de São Paulo, ela diz que, graças a Deus, não tem problema com os seus filhos, são 2 filhos, mas tem problema com o seu marido. E ela quer saber se a esposa pode participar das reuniões e se a esposa mudar de atitude também pode acarretar numa mudança de atitude do marido. Interessante. Ela compreendeu claramente como funciona o amor exigente. É isto mesmo. Nós temos também, eu falei de grupo de Sempre é Tempo, grupo de pais, nós temos grupos de cônjuges. Então, esta é a situação. Muitas vezes o marido tem a esposa como uma usuária de drogas, normalmente é medicamento. E a esposa tem o marido usuário de drogas, então eles têm um grupo que é próprio para eles, próprio para o cônjuge. E ela, fazendo uma mudança, com certeza ela conseguirá mudar o seu marido. Perfeito. Josenira, ela também é de São Paulo. Ela diz que tem um filho de 13 anos. Ela acha que o filho está usando drogas, mas ela não encontrou nada. Ela só percebe muita alteração no jeito dele se comportar. Como é que ela consegue descobrir se ele está com alguma relação com drogas? A primeira pergunta ela tem que fazer a ele. Se ele usa droga. Cuidado, eu vou dizer uma coisa que é próprio para a idade dele. Aos 13 anos, aos 14 anos, nessa faixa etária, o jovem muitas vezes vai experimentar maconha, iludido que maconha não é droga. Nós temos o elemento ativo da maconha, o THC, que hoje nós já ouvimos falar em overdose de maconha, que era uma coisa, há pouco tempo a gente nunca ouviria falar disso. Então a maconha é uma droga como outra qualquer. Então, em primeiro lugar, pergunte a ele, se mesmo assim ele continuar com um comportamento diferente, negando, e a negação faz parte de todo usuário de drogas, você deve se aproximar de um grupo de amor exigente e, com isso, vai aprender a como lidar com ele. O fato de não encontrar não é tudo, porque realmente eles escondem bastante a droga. Ok, mas é bom também esse contato, essa proximidade com o filho. É importante ele saber que você se preocupa com ele. E uma outra coisa, se ele está nesta fase, é uma fase que ela tem que agir rapidamente, que é sinal que se há desconfiança, que está no início do uso da droga. Então é importante que seja no início já. É a melhor hora de agir. É a melhor hora de agir. Perfeito. A Janete de Minas Gerais, ela diz que o filho dela tem 15 anos, que é usuário de maconha. Ele diz que ela é careta e ela tem muito medo de deixá-lo magoado, impedindo que ele faça uso da maconha, pois ele fica muito mais calmo quando a usa. Ela gostaria de saber se o que ela está fazendo está correto. Está totalmente errado. Janete, está errado. Janete, veja bem, muitas vezes a gente diz assim, é perdendo que você ganha. Não tenha medo de aborrecer seu filho. Eu pergunto, você nunca teve aborrecimento na sua vida? Deixou com isso de amar pai e mãe? Então, é importante você enfrentar a droga. Para isso, você precisa conhecer e se fortalecer. Muitas vezes os pais saem de uma forma sem qualquer estrutura para querer enfrentar o problema e eles precisam ter uma estrutura. A estrutura você obtém conhecendo os efeitos da droga,
conhecer no programa como Amor Exigente, aqui nós estamos falando de Amor Exigente, então você conheça o programa de Amor Exigente e você terá condições de conversar com seu filho de igual para igual. Carlos, a pergunta da Renata Figueiredo é em relação aos filhos pequenos. Ela tem 3 filhos pequenos, um tio é dependente químico e ela quer saber quais são as chances e como é que ela deve prevenir para que os filhos não se tornem dependentes químicos. Existe uma relação hereditária, genética? Não. Isso daí há muito estudo a respeito, mas principalmente sendo tio não tem relação nenhuma. O grande problema é um problema de convivência. Como eles vivem com esse filho, com esse tio. Esse tio é um ídolo para eles. Então, esses são os problemas que nós vão surgindo. Porque a droga, ela não esqueça o seguinte, que a dependência é biopsicossocial. Então, ela envolve o organismo, a mente e o fator, o relacionamento social. E a gente diz até que espiritual também. Então, o que é importante? Que ela conheça o sistema de prevenção. Vá a um curso de prevenção. Olha, tudo que eu estou falando não se gasta nada, é tudo gratuito. Faça um curso de prevenção que você vai saber lidar com seus filhos, principalmente quem tem filhos pequenos. Olha que coisa boa, o curso de prevenção deveria ser obrigatório para todo mundo, né? Então, é um curso muito que importante. leva 15 semanas, 2 horas por semana, tá? E é feito pelo Amor Exigente em várias escolas, em clubes, 2 horas por semana. Você vai e aprende como lidar. Patrícia Antunes diz que a filha dela, de 15 anos, está namorando pela primeira vez e o rapaz é usuário de drogas. A filha nunca experimentou, conversa sempre com ela, quer ajudar ao rapaz, mas não consegue. Ela está preocupada com esse relacionamento e pergunta se esse relacionamento é motivo dela ficar preocupada ou não. Bastante. Fale com a sua filha para ela testar o rapaz. Se ele falar, chega para o rapaz e pergunta assim, você gosta mais de mim ou da droga? Se você gosta mais de mim, deixa a droga por um tempo. E aí ela já vai começar a ter respostas que vão acontecer naturalmente. É de se preocupar. Claro que tem um fator que é o amor da juventude. Isso é muito importante, mas é de se preocupar, sim. É muito bom que você tenha muito, da minha opinião, proximidade com a sua filha e tentar mostrar para ela o perigo que ela está correndo, sim, né? Porque, claro, na verdade, um dependente químico, ele não está saudável, ele não está bem. E quando a gente não está bem, a gente não pode amar o outro. Talvez seja um bom caminho de conversa, Mas eu vou te contar uma coisa, né? Cláudia. Todo dependente químico, ele é extremamente atraente e inteligente. É verdade. Ele é atraente e inteligente. E isso complica um pouquinho mais este processo. E é bom a gente tentar sempre colocar os nossos filhos no ambiente que eles possam estar, que eles estejam seguros. Exatamente. Eu digo para os meus, né? Ande com quem presta, porque a tendência do adolescente é ficar parecido com amigo. Então, se você andar com quem presta, você fica parecido. Eles prezam, graças a Deus. Mas é importante a gente fazer. Sempre estar lembrando. Sempre estar junto de quem é do bem, de quem é bacana. Isso a gente pode e deve fazer desde o comecinho da vida deles, né? Tem muitas perguntas, eu vou passar a última pergunta, que é da Adriane Amorim Monte Alegre, ela é de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Ela pergunta se o Grupo Amor Exigente serve também como apoio para a esposa de dependente de álcool. Claro, são as reuniões para cônjuges. Quando nós falamos em dependência, nós estamos falando de todas as drogas. Cigarro, álcool e as drogas que são permitidas, as não permitidas. Então, todas elas estão neste caso com Amor Exigente. Ok. Só mais uma, da Estela Silva de Pouso Alegre. Como tratar um alcoólatra de 42 anos de vida, pois a família já fez tudo o que poderia ter feito. Ela está falando, traga o Amor Exigente para Minas Gerais. Não tem Amor Exigente em Minas Gerais? Tem muito grupo, inclusive em Guaxupé, Pouso Alegre, Minas Gerais. Pouso Alegre. Eu vou dar o nome de uma pessoa, ela procure essa pessoa que vai encontrar toda a informação. Hilda Franciscato. Se vai entrar no site do Amor Exigente, vai encontrar Pouso Alegre. É um dos grupos mais fortes que nós temos. Então anota aí, Estela Silva, é www.amorexigente.org.br. Olha aí, é um grupo forte em Pouso Alegre, tenho certeza que pode ajudar essa pessoa querida aí, viu? Com certeza. Eu tenho certeza disso também. Olha, mais uma vez, amorexigente.org.br, o e-mail faleconosco, amorexigente.org.br, para você tirar alguma dúvida. Se quiser telefonar, 0 operadora 19-3252-2630. E tem um programa Amor Exigente aqui na Rede Vida, todas as segundas-feiras, às 7h50, 10 para as 8 da manhã, tá? Dona Mara Silva, que é a primeira vice-presidente da FEAI, e a voluntária Sônia Aldani, elas apresentam o programa Amor Exigente e que aborda diversos assuntos. É super interessante, eu tenho certeza que você vai gostar. Claro. E mais uma vez vou te indicar essas leituras.
prevenção com amor exigente, o que é amor exigente e espiritualidade no amor exigente. Faça os cursos. Principalmente esse de prevenção, porque enquanto há tempo, e a gente vai ter tempo sempre, mas enquanto eles são pequenos, a gente precisa agir com muita sabedoria, determinação e responsabilidade. Tá certo, Carlos? Muito obrigado, Cláudia. Foi um grande prazer. Quer deixar alguma palavrinha final? Deixo à disposição Amor Exigente. Tanto o site como o telefone. E nós temos o maior prazer em atender todas as pessoas. Esse é o nosso objetivo. Lindo objetivo, lindo propósito de vida. Meus parabéns. Leva um abraço meu para todos do Amor Exigente, viu? Muito obrigado. Que Deus continue fortalecendo vocês. Obrigado. Para eles continuarem trabalhando bastante, que a gente precisa, né?